Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com mais uma aula, uma super aula sobre cálculo de medicamento, agora cálculo especiais. Nós vamos falar hoje sobre as penicilinas. Então, falar um pouquinho sobre a história da penicilina. A penicilina foi descoberta ao acaso em 1928 por Alexander Fleming, um médico escocês e cientista que descobriu ao acaso a penicilina. E a partir daí, nós tivemos a cura de várias doenças pelo uso da penicilina, né? Alexander Fleming tinha atuado na Primeira Guerra Mundial e ele via que muitos soldados morriam por causa de infecção, septicemia. E aí ele começou a trabalhar em cima do Staphylococcus aureus, que era o principal causador das infecções que levavam à septicemia e à morte. Então ele um dia estava cansado, deixou uma cultura de bactérias que ele estava cultivando em laboratório, no seu laboratório, né? No Hospital St. Mary, na Inglaterra. E aí, ele deixando essa colônia de bactérias de Staphylococcus, ele viajou, né? Foi curtir um pouco, relaxar um pouco a cabeça dele. E aí, quando ele retornou, e o que ele verificou? Verificou que nesse vidro de cultura, né? Uma bandeja de vidro, um vidro de relógio, que se chama em laboratório. E aí ele viu que aquela parte que ele tinha cultivado de bactérias Staphylococcus, uma parte tinha criado bolor. E não existia mais bactéria naquela parte onde tinha criado bolor. Então, a partir daí, ele começou a pesquisar e viu que do fungo se extraía o princípio ativo, né, da penicilina, que é do fungo Penicillium, né? Penicillium, na verdade, Penicillium, que se retira esse princípio ativo e aí conseguiu, a partir da penicilina G, desenvolver as penicilinas. Então, dois tipos de penicilina que nós vamos estudar, cristalina e não cristalina. Foi em 1928 que ele descobriu, né? Depois desse período, outros dois cientistas, juntamente com ele, né, ganharam um prêmio Nobel em 1945, tá? Então, nós vamos ver hoje, então, as penicilinas. Mais especificamente, nós vamos ver a penicilina cristalina, que tem um cálculo especial. Então, nós temos dois tipos de penicilina, a não cristalina e a cristalina. Então, essas duas aqui. A não cristalina é a bezetacil, né? A benzetacil, benzilpenicilina. E nós temos também a procaína. Aqui na cristalina nós temos a sódica e a potássica. Aqui ela está associada a dois tipos de elementos químicos, a sódica e a potássica. Nós vamos calcular, vamos trabalhar em cima dessa aqui, tá? Piscina cristalina. A não cristalina tem apresentação em 600 mil unidades internacionais, a gente vai ver que é em unidade a apresentação dela, né? U ou UI, a apresentação dela, então não é grama, não é em miligramas, né? Nós temos em unidades, pode ser colocado com U do lado ou UI, que é a mesma coisa, unidades internacionais, tá? Então, a cristalina, a bezetacil e a procaína, nós temos ela em 600 mil, 1 milhão e 200 mil unidades internacionais. A cristalina, a sódica potássica, tem a apresentação de 1 milhão, 5 milhões e 10 milhões de unidades internacionais. Eu, francamente, nunca trabalhei com 10 milhões de unidades internacionais, mas já trabalhei com piscina cristalina, né? De 1 milhão e de 5 milhões de unidades internacionais. Nós vamos hoje estudar especificamente a cristalina de 5 milhões, porque é um cálculo especial. Então, olha só, vamos trabalhar com piscina cristalina. Não precisa ficar em desespero, né? Não precisa ficar em desespero, ataca aquele piolho imaginário, né? Coça a cabeça, a pessoa não tá entendendo, não. Vocês vão entender, vão saber, sair sabendo isso daqui. Depois dessa aula, você vai conseguir fazer qualquer um cálculo relacionado a isso, tá? Então, vamos trabalhar com piscina cristalina de 5 milhões. De unidades
internacionais, tá? Então, um frasco, tá bom? Tá aqui um frasquinho, tá? Então, aqui, penicilina sódica, digamos que seja a penicilina sódica de 5 milhões, tá bom? E ela é um pozinho liofilizado. Só que tem uma particularidade aqui nesse pozinho, tá? Esse pozinho liofilizado. Quer dizer que apesar de ser uma substância em pó, que você vai ver aqui no frasco, tá? Ele já tem, nesse pozinho aqui, o volume de 2 ml. Esse é o diferencial. Tem que saber que, decorar, aprender, que aqui no pozinho tem 2 ml. 2 ml já nessa composição aqui da penicilina cristalina de 5 milhões. Então, digamos que essa apresentação, você tem penicilina cristalina de 5 milhões, tá bom? Unidades internacionais. E o médico prescreveu 2 milhões e 800 mil unidades internacionais. Em 5 milhões, nós vimos há pouco que tem o quê? Um volume de 2 ml no pó liofilizado. Então, digamos que nós vamos diluir o que a questão seja, ou que seja você está trabalhando, né? Vamos fazer que fique um número inteiro aqui. Então, vamos diluir com mais 8 ml, tá? Então, vai trabalhar com 8, para ficar mais bonitinho, para vocês entenderem. Então, digamos que vamos diluir com 8 ml. Então, já sabe que no pozinho, que você é um pozinho liofilizado e vai vir lá da farmácia direitinho, fechadinho, mas naquele pozinho já tem, de 5 milhões de unidades internacionais, já tem 2 ml. Tá um pozinho, mas já tem 2 ml. Quando você colocar 8, você aspirar ele todo, já vai dar 10 ml, tá bom? Então, se você vai diluir com 8 ml, com mais 2 vai dar o quê? 10 ml, 2 do pó, tá bom? Do pozinho liofilizado do medicamento. Então, vamos ver. Aqui é o soluto, montando aqui a questão. Aqui é o solvente. O que foi prescrito pelo médico é 2 milhões e 800 mil unidades internacionais. Então, isso que a gente quer achar, tá? Então, o soluto de um lado, solvente do outro. Então, nós vamos ter aqui 5 milhões está para 2 do pozinho liofilizado. 5 milhões de unidades internacionais mais 8 que você diluiu, vai dar o quê? 10 ml. Aqui, 2 milhões, ó, soluto sobre soluto. 2 milhões e 800 mil unidades internacionais, está para o que eu quero achar, X. O que a gente faz aqui para resolver ficar mais fácil? Vamos cortar tudo que é zero. 3 zero aqui, 3 zero aqui, 2 zero aqui, 2 zeros aqui. Então, ficou 50, aqui ficou 28, aqui ficou 10, aqui ficou X. Normal, aqui continua a mesma coisa. Então, vamos fazer o meio pelos extremos, que nós já aprendemos. 50 vezes X, 50x. 28 vezes 10, né? Só faz repetir o número 28, que a gente cortou os zeros. Bota o zero aqui, ó, dá 280, né? Aqui seria o ml. Aí aqui, ó, 50x igual a 280, o que vai acontecer? O 50 vai passar o quê? Dividindo. Vai ficar aqui, ó. Vamos cortar zero com zero de novo. Então, 28 dividido por 5, né? Vai ficar 28 dividido por 5. Vou fazer bem aqui do ladinho. 28 dividido por 5. Não é isso? Então, 5 vezes 5 é o mais próximo, né? Vai dar 25. Subtraindo aqui, vai dar o quê? 3 aqui vai dar 0. Mas percebam que esse 3 aqui é menor do que 5. Então, o que vai acontecer? A gente já viu isso também numa outra aula. Vamos botar uma vírgula aqui. E um 0 aqui. Tá bom? Então, 5 vezes 6, aí vai dar o quê? 30 e aqui vai dar o quê? 0. Então, o nosso resultado aqui, o nosso X, vai ser igual a 5,6 ml. Então, esse é o nosso resultado. Então, em 5,6 ml, eu vou ter a dosagem de 2 milhões e 800 mil unidades que foi prescrito pelo médico. E depois vai ter sido feita uma rediluição para ser administrado no paciente. Não é para administrar desse jeito aqui, não. Ele é diluído, cada penicilina, e rediluído para poder ser administrado. Tá bom? Entenderam assim? Espero que tenha ficado claro. Depois eu mostro uns outros cálculos de penicilina. São cálculos simples,
né? Aqui na piscina não cristalina, é cálculo simples. Então, nas próximas aulas, não perca os próximos vídeos. A gente pode mandar também sugestões, se vocês quiserem, né? Alguma questão que vocês estão em dúvida. E aí a gente vai resolvendo e vai postando na página, né, do Facebook. Também eu fiz um canal no YouTube, vocês podem curtir todos os vídeos lá, conferir, compartilhar. Como eu falei, conhecimento tem que ficar guardado, é para ser multiplicado. Beleza? Então, aproveitem para estudar e nós nos encontramos novamente no próximo vídeo. Fiquem bem e fiquem com Deus.